Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um encontro do programa Crie Look. Aqui a gente vai entender o universo da criação de moda através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que ajudarão iniciantes na costura e costureiras a viverem da costura criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é: comece a criar modelos simples como esses para não desmotivar. Muitas vezes, o que acontece? A gente começa a conhecer esse universo da moda, a gente começa a entender que há a possibilidade de criar com as próprias mãos, de inventar literalmente moda, de começar a transformar tecidos em produtos incríveis, né? Que de repente vão fazer com que a gente realize sonhos, com que a gente concretize ideias. E aí a gente pode, nesse processo, nesses primeiros passinhos, começar a se perder. Por quê? Existem muitos modelos, existem uma infinidade de tecidos, existem infinidades de métodos para se criar, para se costurar, para se modelar. E aí, no meio de tudo isso, para quem de repente já recém está dando o seu primeiro passo, fazendo o seu primeiro movimento, realmente fica difícil entender por onde começar, tanto na parte da criação como na parte da modelagem e costura, de transformar a sua ideia num produto real, tridimensional e, se for o caso, vendável, que atraia clientes, que realmente instigue, que encante, né, as clientes ou possíveis clientes que ao longo desse processo a gente vai conquistando. Sejam pessoas da família, sejam amigas, sejam vizinhas, conhecidas. Nesse processo, no momento que tu descobre que existe esse mundo tão maravilhoso, daqui a pouco tu já quer começar a fazer, começar a botar a mão na massa. Só que, como tudo na vida, existe um processo, e o processo de aprendizado, por mais que a gente saiba que tem sim capacidade, que a gente tem potencial, que a gente é inteligente, que a gente pode fazer acontecer, o processo de aprendizado, seja para qualquer coisa na vida, ele é um processo, ou seja, tu precisa partir do zero e aos poucos ir evoluindo dentro daquilo ali. Se a gente daqui a pouco começa, né, inicia esse processo e pula etapas, acaba que a gente corre o risco de se desmotivar, porque não acerta, porque a modelagem não ficou confortável, porque não teve um bom caimento, porque a costura não ficou como eu imaginei que teria que ter ficado, porque foi muito difícil botar aquele zíper, porque o gancho ou o cavalo, como em algumas regiões do país chamam, não ficou bom, ele ficou pegando, a cava ficou sobrando. E aí, nessa dificuldade inicial de peças muito mais complexas do que realmente a gente poderia começar, a gente vai desmotivando, a gente já começa a pensar: será que aquilo é para mim? Será que realmente é muito difícil? E aí a ideia aqui hoje é a gente pensar em produtos, em peças que facilitem esse início, para que a gente não comece de repente pulando etapas por não saber, por não entender que existem peças mais simples e peças muito mais difíceis, que são para pessoas que já têm passado um processo e que já estão um pouquinho mais evoluídas que a gente. E aí, aos poucos, a gente ir entendendo e estruturando esse conhecimento, né? Tanto da costura, da modelagem, da criação. E sim, no começo, a gente poder também ganhar dinheiro. Por que não? Se a gente tá ali, tá disposta, a gente tem o nosso espacinho, por menor que ele seja, né? Uma mesa, sei lá, um espacinho na área de serviço, no quarto, independe. A gente tem a possibilidade de repente começar a fazer num primeiro momento uma grana extra, e aí daqui a pouco aquilo ali pode vir assim a tua profissão. E aí por que não, né? Por que a gente não pode já começar ganhando? Eu tive uma colega que ela fazia saias, ela não era tão evoluída na costura, né?
e ela inclusive até trabalhava comigo na empresa, mas ela fazia saias. E aí o que acontece? Tinha fila de clientes para as saias dela e o modelo era sempre o mesmo. Ela não mudava a caixa da saia, mas o que ela fazia? Ela fazia composições diferentes, ela usava tecidos diferentes. Então, cada saia, mesmo sendo o mesmo modelo e exatamente a mesma caixa de modelagem, cada modelo era um modelo. E aí ela fazia sob medida, as clientes vinham até a casa dela e ela vendia só saias, porque ela não sabia costurar outras coisas. Então, olha que rico isso, como é possível sim a gente começar e já começar rentabilizando, mesmo que o nosso conhecimento ainda seja inicial. O que não vale é começar e de repente não entender bem qual é esse processo, pular a etapa e no momento que a gente poderia estar engrenando, né, para fazer a coisa acontecer, a gente está degringolando porque é muito difícil, porque a gente não entendeu que é possível sim começar com coisas mais simples, que a gente não observou, não tem a experiência necessária para entender o que dá para começar e o que a gente precisa evoluir mais um pouquinho. Eu sempre gosto de dar essa introdução para a gente entender qual o assunto e do que a gente vai falar, mas daqui a pouquinho eu vou vir aqui no cavalete e eu vou desenhar, não por ensinar a desenhar, mas só para ilustrar para vocês qual o tipo de produto, quais os tipos de produto que a gente pode começar de forma mais fácil, tá bom? Tô aqui com a minha colinha para ver se eu também não me perco. E aí é isso, então, às vezes a gente acredita que tem a capacidade, sabe que tem, mas acaba que por não entender, por não conhecer esse mundo, acaba que começa por produtos muito difíceis e a gente acaba se desmotivando. E aí, o que eu quero comentar aqui? Uma parte eu já falei, tá? E aí, assim, ó, se a gente começar colocando a mão na massa, as ideias e a mão na massa em produtos mais simples, né, mais fáceis de serem tanto criados, quanto modelados e quanto costurados, é o que eu comentei há pouco, a gente pode ter ainda a oportunidade de servir de vitrine para esses produtos, que a gente sempre começa com a gente mesmo, no caso, aqui a gente fala de produtos femininos, né? Então a gente começa com a gente mesmo para servir de vitrine. Daqui a pouco, tu tá numa fila, tu tá, sei lá, numa parada de ônibus, tu tá em qualquer lugar e as pessoas começam a perguntar. E é possível sim, eu conheço sim gente que serviu de vitrine para os seus produtos, eu inclusive já passei por isso, né, de estar com uma peça que eu mesma tinha confeccionado, e aí eu tava numa padaria, por isso que eu falei da padaria, e aí a moça que estava atrás achou muito bonito e perguntou. Então olha que rico isso, tu poder começar, poder aumentar o teu guarda-roupa, né, que é uma coisa incrível, com as tuas criações, com o produto que tu confeccionou e ainda servir de vitrine para já começar a divulgar o teu trabalho através do produto pronto, não é verdade? E aí, o que a gente precisa entender? Que a costura, por mais que a gente se desmotive, a costura e a criação, por mais que muitas vezes a gente erre e a gente vai errar, certo que vai errar, a gente não exige talento, exige dedicação e foco. Essa história do talento, que a pessoa nasceu com talento, que não existe. As pessoas que têm a chance de desenvolverem o tal talento, na verdade, elas focaram naquilo ali e ao longo da vida elas foram evoluindo passo a passo, até realmente conquistar a excelência. E uma coisa é certa, meninas, a gente nunca chega no topo, a gente está sempre aprendendo. E eu vou falar principalmente na questão do desenho que vocês mais estão vendo aqui. Eu passei a minha vida inteira desenhando, então é mais fácil, mas não quer dizer que se a pessoa começar hoje, ela não vai também desenvolver ao longo do tempo o seu traço e não vai evoluir, assim como a costura também. Conheço pessoas que não sabiam botar, não sabiam enfiar a máquina,
e começaram ali, né, treinando a linha reta na costura e hoje fazem peças lindas, né, entendendo as suas limitações, entendendo que não chegaram no topo, assim como eu e assim como todo mundo, porque não existe o fim, a gente está vivendo e está sempre aprendendo, evoluindo, mas fazendo o seu melhor, oferecendo o seu melhor e assim crescendo com isso, tá bom? E aí, começar por peças simples acaba também tirando a nossa ansiedade, porque muitas vezes tu vê, né, as pessoas fazendo, tu começa a entender esse universo e tal, e tu quer entrar e tu começa a pegar ali as tuas primeiras ideias e começa a comprar o tecido e vai lá, pratica um método, faz, acontece. E aí tu começa a criar uma certa ansiedade de partir daqui, do primeiro passinho para lá. E aí, se nesse processo alguma coisa começa a dar muito errado e tu começa a voltar, começa a dar errado, tu começa a voltar, acaba que isso gera uma ansiedade. E aí essa ansiedade acaba alimentando essa história do desmotivar, que não é legal e acaba que muitas vezes pessoas que teriam grandes chances de evoluir, teriam grandes chances de fazer o seu ateliê prosperar, de crescer nesse universo da moda, recuam e vão fazer uma outra coisa. E olha que desperdício. Então, meninas, vamos agora partir para as peças, né? Vou desenhar ali, a gente vai começar a comentar o porquê que elas são fáceis e ao longo desse encontro a gente vai esclarecendo melhor, tá bom? Vou pegar o cavalete, vou puxar ele pra gente enxergar melhor aqui. Vou só tomar uma aguinha que fala. Vou fechar aqui a janela também. Então, assim, o que a gente vai ver? Essa semana a gente teve a nossa caixinha de perguntas e uma moça me comentou que ela estava desmotivada. Eu acredito que até que vocês tenham visto, daqui uns dias eu posto ali, porque ela estava fazendo uma bermuda, um shorts, e aí estava desmotivada porque ela estava errando e não estava conseguindo fazer, né? Não estava evoluindo. O que acontece, meninas? Bermudas, shorts, calças são peças bem complexas. E por quê? Primeiro, pela questão da modelagem. Ali, a curva dos ganchos, tanto frente quanto costas, elas exigem um certo conhecimento de desenhar as curvas do molde. Se tu, por exemplo, estiver tirando uma peça pela outra, talvez na hora de tu copiar a peça pronta, o gancho, ele não fique exatamente como o gancho da peça que tu está copiando. Gancho que eu falo também pode ser reconhecido como cavalo. E aí, na hora que tu for montar essa peça, ele acaba pegando. Ou, de repente, independente se tu tirou de uma outra peça ou se tu construiu a modelagem, talvez não tenha acertado bem na curva do gancho, na altura do gancho, e acaba que ele fica pegando, ou fica muito alto, ou começa a ficar desconfortável porque fica entrando. E aí, um dos pontos chaves para uma peça, né, para uma roupa, para um produto de moda ser, como é que eu vou dizer assim, bem construído, ter sucesso de vendas, ser um produto que a tua cliente vai te indicar, um dos pontos chaves é sim o caimento e a vestibilidade. Ele pode ser lindo, independente de que tipo peça, de qual peça for, que tipo for, mas se ele ficar desconfortável numa cava, se ele apertar o busto, se ele ficar muito curto, seja blusa, seja saia, se ele apertar na panturrilha, se ele não der conforto nos ganchos, se ele não passar na cabeça, ela não vai te procurar novamente, ela não vai fazer aquele boca a boca que é tão importante para o teu negócio evoluir. E o boca a boca que eu não falo só de forma física, mas hoje em dia de forma digital. Então, o que eu sugiro para quem realmente está começando
Não comecem por bottoms, que a gente chama, que é a parte de baixo, como calças, bermudas, shorts, principalmente pela questão do conforto, dos ganchos, da coxa ali, né? Da abertura da perna que a gente fala, tanto para short como para calça lá embaixo, para o conforto da perna. Pela questão também do zíper, né? Que o zíper, para quem é recém tá dando os primeiros passinhos, não é uma coisa fácil. E se tu for ver, dá uma olhada numa calça tua, num shorts teu, é muita pecinha junta e é complexo de tu pegar o jeito daquilo ali. Outra coisa, normalmente esse tipo de peça tem bolso, né? Tanto frente quanto costas. Ali na frente tem espelho de bolso, tem forro de bolso, falando de modelos mais tradicionais, assim, tu pode de repente fazer uma pantalona, mas isso aí já seria um nível um pouquinho mais intermediário, até pela questão dos ganchos. Uma pantalona, de repente com elástico na cintura, ou uma calça mais soltinha, que não tem bolso, não tem zíper, acaba que ela é fácil de costurar, não é um produto complexo, porém tem a situação dos ganchos, que daqui a pouco ainda tu não tá naquele ponto para começar a fazer isso. Então, assim, ó, para quem tá começando do zero, o que que eu indico? Eu vou fazer aqui. Primeiro, blusas simples. E por quê? Vou botar aqui. Se tu for... Vou botar aqui bem de pertinho, e aí depois eu boto mais pertinho. A blusa, eu vou fazer só a blusinha aqui. A blusa é o seguinte, se tu for ver uma t-shirt, por exemplo, depois eu marco ela melhor, que é uma camisetinha básica, e eu tô falando de malha, mas ela pode ser também de tecido plano, ela é um produto simples, né? Muito simples. Qual é a facilidade de blusas simples que eu chamo? Só tô marcando aqui um pouquinho a ideia aqui não é mostrar desenho, tá, meninas? É só para mostrar a ideia do porquê. A blusa, a caixa da blusa, mesmo que tu vá tirar de um produto pronto, que tu vá copiar, né, ali que nem a gente faz, dobra a peça no meio, copia o contorno, né? Ele é fácil, porque tu imagina, se tu for pegar uma t-shirt normal, tu vai costurar ombro, tu vai encaixar a manga, tu vai costurar lateral e barra. E aqui fazer acabamento no decote e mangas. É simples, não é uma coisa muito complexa, né? Se tu for fazer uma regatinha básica para começar, e as peças básicas, meninas, vocês não imaginam quanto as pessoas valorizam uma boa peça básica e o quanto isso sustenta uma marca. Até tem um encontro que eu fiz falando só de peças básicas numa marca, né, da importância dela. Se tu pegar uma regatinha, é mais fácil ainda porque não tem manga. Aí tu organiza ali, né, tu idealiza o acabamento da cava, do decote, da base e fecha. Então, assim, é muito mais fácil, tu não tem botão, tu não tem vista de acabamento, tu não tem zíper, é muito simples. E como é que tu vai valorizar, agregar valor nesse tipo de produto? Daqui a pouco, em vez de tu fazer uma gola careca, que é o que a gente chama aquela gola justinha, tu pode fazer uma gola V, tu pode fazer, de repente, uma gola... um decote, aliás, desculpa, um decote V, um decote quadrado, né? Tu pode daqui a pouco aplicar uma renda, né? Independente do formato do decote que tu tá fazendo. Daqui a pouco tu vai na manguinha, em vez de fazer uma manguinha normal, tu vai fazer uma manguinha copinho, que é aquela que sai do meio da cava. Daqui a pouco, se tu quiser, tu pode agregar, botar uma rendinha ali, ou talvez um viazinho de outra cor. Daqui a pouco, tu vai ter ali um tecido com uma estampa super diferenciada, que por si só já chama a atenção da tua cliente, já compõe de repente o teu guarda-roupa, no caso de tu tá servindo de vitrine. Olha que legal,
Daqui a pouco tu bota um acabamento aqui também de rendinha, já fica com outra cara. Claro que eu tô falando, meninas, sempre direcionando pro público que tu quer atingir, né? De repente essa mulher, ela é mais moderna, ela é mais contemporânea. Tu não vai aplicar rendinha porque não é o que chama a atenção dela. Porém, se daqui a pouco, em vez de rendinha, tu coloque, sei lá, tu abra aqui a lateral, tu não fecha até a lateral e faça arredondadinho, aqui ó, mais ou menos, exemplo, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, deixa eu apagar aqui. Eu só tô querendo fazer em cima do mesmo desenho para ficar claro. Sabe aquelas que parecem uma fralda de camisa? A gente chama aquilo de fralda, em que a lateral ela é abertinha aqui, tu não vem costurando até embaixo, tu abre aqui, ó, faz um reforço na costura. Daqui a pouco a pessoa quer assim, daqui a pouco ela não quer rendinha no decote, e também não quer um decote quadrado, mas quer um decote assimétrico. Olha que cara que já dá diferente. Daqui a pouco essa manga, ela não quer uma manga copinho nem uma manga tradicional, ela quer uma manga solta, sabe? Então, o que eu quero dizer? Que a gente não precisa lançar mão de produtos muito complexos no começo, quando a gente está começando. E a gente não precisa deixar de fazer, mesmo que começando, produtos legais, produtos que vão sim chamar a atenção das nossas possíveis clientes ou das nossas clientes. De repente, a gente já tem cliente por aqui. Então, olha só, é possível a gente, com a criatividade, entendendo a caixa que a gente quer usar, que é simples, e caixa que eu falo não é base de modelagem, é a caixa, é o modelo, o quanto tu pode mudar direcionando para o público-alvo que tu quer atender, sabe? Através da estampa. Por exemplo, uma mulher mais contemporânea, talvez ela não se atraia para uma estampa floral delicadinha, mas ela vai se atrair de repente para um geométrico bem moderno, né? Então, primeira coisa é entender que público a gente quer atender e até onde a gente pode ir com a nossa modelagem, com a nossa costura, com as nossas criações, sem deixar de fazer, porque é possível começar mesmo do começo, vocês entendem? Mesma coisa com a regata. Daqui a pouco, preciso sim entender o que é tendência e preciso sim olhar nesse sentido. Daqui a pouco, essas regatas normais, elas evoluíram para uma regata bem alongada, também com fralda, que não chega a ser um vestido, mas que é alongado. E daqui a pouco elas também são abertas dos lados, sabe? Mas a caixa é a mesma coisa, eu vou ter que me preocupar com acabamento de decote, acabamento de cava, acabamento de barra, vou ter que me preocupar com a estamparia. Na verdade, daqui a pouco eu quero dar um estilo, em vez de eu usar a linha na mesma cor da estampa ou do tecido, eu uso uma linha contrastante, né, de propósito, de repente uma linha mais, como é que eu vou dizer, mais para pesponto, aquela, sabe, mais encerada, para realmente se destacar e ficar como um bordado, sei lá, sabe, fazer um pesponto mais aparente. Então, dentro do básico, dentro do início do meu trabalho, seja para eu servir como vitrine e valorizar meu guarda-roupa, seja para já começar a vender, eu posso com muito pouco conhecimento começar. Porque o que acontece? Se a gente for esperar ter todo o conhecimento, toda a experiência, tudo, a gente não passa justamente por esse processo de aprendizado que é tão importante. E aí acaba que se desmotiva, né? Acaba que, de repente, para uma peça mais complexa, tu ainda não alcance, né? De conseguir costurar um zíper perfeitamente, de fazer, de repente, a melhor casia de botão, e por aí vai. Então, e aqui eu falo de peças, falei de peças de verão, mas inverno é a mesma coisa. De repente, uma blusa básica de inverno, daqui a pouco tu faz um ombro a ombro, aqui, deixa eu só fazer aqui para vocês entenderem mais ou menos. Daqui a pouco faz uma peça ombro a ombro, mais solta, com uma manga mais, ela toda mais ampla, sabe? Que não é difícil. De repente, caída do ombro, fazer assim que ficou meio
parece que tá solta do corpo. A base da modelagem, ela é a mesma, tu só altera ali o que tu vai querer. Se a manga vai ser mais solta, se a manga vai ser mais ajustada, sabe? O que é importante vocês observarem, meninas, é o seguinte, ó, a mesma base de modelagem que fez essa, e não precisa de muita complexidade para se fazer isso. É vocês entenderem que a base pode ser a mesma e que a caixa também pode ser a mesma. Nesse caso aqui, as caixas são muito semelhantes, só que essa é com manga e essa é sem manga, pensando em blusas simples. E aí, no caso do inverno, tu pode pegar aqueles tecidinhos mais encorpados, tem a flanela, tem o xadrez que para o inverno é lindo, é incrível, talvez lugares que não sejam tão quentes, mas também não sejam tão frios que nem aqui no sul, a gente consiga usar a flanela como uma peça coringa, assim, né? Tanto para uma blusa, para um vestido, para uma saia e assim por diante. Agora, meninas, eu vou falar da saia, que também é uma peça muito tranquila, que foi que eu comentei com vocês sobre a minha colega. Olha a saia então é muito fácil, porque ela não tem cava, né? Ela pode ser lápis, né? Dentro da saia, de repente tu pode fazer com cós, tu pode fazer com passantes, né? Para botar cinto. Daqui a pouco, se tu tem um pouquinho mais de conhecimento, tu pode fazer um bolsinho faca. Se não tem esse conhecimento, ainda tá bem no início, faz ela lisa mesmo. Daqui a pouco com uma abertura lateral, né? Daqui a pouco com uma composição, um composê. Daqui a pouco aqui uma estampa e aqui outra. E assim vai variar de acordo também com a tua cliente, com quem tu deseja trabalhar, quem é que tu deseja atender, quem é que tu já tá atendendo hoje. Daqui a pouco, uma saia mais ampla, um godê. Olha só, por si só, o godê, ele já é super impactante, né? Ele já é incrível. Agora imagina num tecido bacana. Daqui a pouco tu não precisa nem fazer cos, tu faz uma limpeza interna, né? Se tu tem dificuldade de botar zíper na lateral, de repente faz com botões, né? Um sobrepondo o outro. É um pouquinho mais complexo? Mas não é tão complexo assim. Ou daqui a pouco tu faz aquele clochard, sabe? Que era aquele dos anos 80 que a gente usava. Que ele é bem amplo aqui, aí tu bota uma faixa na cintura, sabe? O importante, meninas, eu não vou dar aqui todas as ideias, porque todas as ideias elas são infinitas, mas o importante é tu entender a lógica. É possível fazer usando a criatividade, entender até onde tu consegue costurar, até onde vai o teu conhecimento. Em alguns momentos, sim, se desafiar, porque a gente tem que estar sempre se desafiando, saindo da zona de conforto, mas sem correr o risco, de repente, de pular etapas e acabar se desmotivando, que é o caso. Então, assim, já fiz várias saias com limpeza no cós, ou seja, aquela parte interna que faz o acabamento. Já fiz várias saias com elástico, de repente, aqui, né? Dependendo do público mais jovenzinho e tal. Agora, por que eu não tento fazer um com cós? Daqui a pouco eu já tô bem melhor na costura. Vou dar uma verificada, vou aprender a fazer com bolsinho faca. Já vejo ali como é que funciona o espelho do bolso, que é essa parte aqui, a parte interna, que é o forro, como é que eu faço. E a partir daí, tu já fez uma boa parte de um processo de uma bermuda, de um shorts, né? Daqui a pouco já é um passo a mais para tu chegar ali, entendeu? E aí, meninas, agora a gente vai chegar no vestido, que também são peças bem fáceis. O que seria um vestido? O vestido nada mais é do que tu pegar uma caixa de uma blusa ou uma base de modelagem também, né? De uma blusa.
mais uma base de saia. E aí o resultado vai ser um vestido. Então, se tu já pensou em blusa simples e já pensou em saia simples e já começou a fazer esse tipo de produto para tu partir para um vestido, é fácil. Ou, se de repente tu tem uma boa modelagem de blusa e de saia e já quer direto para partir para o vestido, que para mim é uma coisa muito simples, muito fácil de se começar, e por isso que eu tenho aqui a intenção de ensinar, né, vocês a criarem vestidos. Tu já começa, ó, eu vou fazer aqui um modelinho básico de um tubo. Não dei muita bola pro desenho, que eu não tô conseguindo nem enxergar direito o que eu tô fazendo, mas eu quero dizer que uma boa base de blusa e uma boa base de saia dá um vestido. E é a mesma coisa, tu vai ter que fazer a costura dos ombros, entender o acabamento da cava e do decote, da barra, e aí daqui a pouco tu pode pensar numa faixa, né, para ele ficar mais, com caimento mais justinho. Se a cliente quiser usar soltinho, pode usar soltinho. Não precisa botar zíper, né, dependendo do quão folgadinho ele for, é fácil de botar e tirar da cabeça. Deixa eu fazer aqui o decotezinho mais redondinho. E aí assim, meninas, infinitas possibilidades, que tu também pode fazer um composê. Daqui a pouco, os acabamentos da cava, né, e do decote, fazer com viés contrastante, ter atenção à estamparia que tu vai utilizar, que tipo de acabamento tu vai fazer na barra, seja ele tubo, seja ele um vestidinho evasê, né, linhá que a gente chama, independe, porque daí os acabamentos de costura, a modelagem são muito fáceis, mas tu vai te destacar fazendo coisas diferentes, entendendo o que a tua cliente vai entender como o valor daquele produto. Daqui a pouco aqui, ó, sei lá, aqui eu botei uma faixa, daqui a pouco aqui eu posso botar um bolso, né? De repente eu posso sim fazer um outro tipo de decote, um decote V. Entender se eu for fazer as minhas coleções até qual tamanho que eu vou querer oferecer e até onde vai o conforto dos produtos, entendem? Aqui é a mesma coisa, se eu quiser de repente fazer um barrado contrastante em outra cor, fica super legal. E aí vai depender. O que não dá para se preocupar puxa, eu só sei costurar a blusinha simples, eu só sei fazer uma sainha, eu só sei fazer um vestido e eu não consigo ir além, porque para ir além eu preciso de muito conhecimento, de muito entendimento, de muitas horas máquina, né? E não é verdade. Se a gente usar a criatividade, se a gente entender que é capaz não se acomodar e sempre estar nesse processo, hoje tu vai fazer uma sainha básica normal, amanhã tu já vai inventar alguma coisinha para te desafiar e assim tu vai agregando valor. E aí no caso de coleções, a mesma coisa. Daqui a pouco tu começa uma coleção com algumas peças chaves, sei lá, 5 vestidos, né? Ah, vou fazer uma coleçãozinha de vestido. Não, vou fazer uma coleção de blusinha com saia. E tu vai ganhar dinheiro, tu vai fazer acontecer, tá certo? Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, meninas, que talvez nem todas tenham visto. Deixa eu tirar ele pra cá. Vou voltar aqui. Esse aqui, por exemplo, que eu fiz no Reels, ó, ele é super básico, muito. Ele é uma cavinha americana, ele é um vestido evasê, muito simples, eu tirei de um vestido meu, né? Eu fiz, não fiz a modelagem, eu copiei e fiz o evasê, até tem um vídeo com ele. E o que eu diferenciei aqui de uma peça tão básica? Eu fiz esse composê na barra, ó. Eu usei aqui tricoline, que não é um tecido caro, é um tecido fácil de costurar, ele não enruga. Eu fiz barrinha normal, costurinha reta. Fiz também aqui, ó, para quem não tem over,
costura francesa, muito simples. Aqui, no que eu agreguei valor? Botei a estampinha da barra, a mesma estampinha da barra nessa faixinha aqui que passa pela canaleta. E aí aqui fiz uma tirinha fina para botar na cintura. Então assim, com quase nada, meninas, com quase nada, só com a composição das cores e estampas e com os detalhes, por quanto a gente não poderia vender um vestidinho assim? Ou quanto a gente não economiza, né, olhando em lojas e tal, para fazer pra gente mesmo. E isso é só um exemplo, futuramente eu vou trazendo outros exemplos simples, fáceis e criativos. Por isso que é importante a gente saber criar, porque no momento que tu sabe criar, tu tem o entendimento de como com pouquinho tu pode fazer muito, como com o simples tu pode encantar as tuas clientes, que é muito o que as lojas fazem. Eu sei porque eu trabalhei durante 13 anos nas lojas Renner e eu sei o processo, eu sei como funciona e eu sei que as peças básicas são peças muito importantes. E assim a gente, através da criatividade e através do que tem nas mãos, a gente pode fazer muita coisa. Ó, ele é compridinho. E aí no momento que eu tiro, que eu ponho a faixa, ele fica um pouquinho mais curto. Se quiser usar sem faixa, ele fica soltinho. Tu ainda tem duas possibilidades, tá certo? Eu quis mostrar só para mais ou menos, de uma forma real, trazer esse entendimento, tá bom? Mas, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Por hoje seria isso, então a gente entendeu como criar e costurar modelos simples, né? Para não ter o perigo de desmotivar. Entendemos que através das nossas criações, ou seja, da criatividade, eu não estou falando de, precisa saber muitas técnicas, muitas, né, coisas dificílimas. Não, tu precisa sim ter foco, ter dedicação, deixar a tua criatividade fluir de acordo com o que hoje tu consegue, tanto em questão de matéria-prima. Outra coisa importante, meninas, não comecem com tecidos muito fluidos, escorregadios, muito sintéticos, porque são difíceis de manusear ali na máquina. É mais fácil de ficar a costura repuxada, é mais fácil de puxar fio. Tentem começar com tecidinhos mais estruturados, ou no máximo ali viscose, né? Ou composição junto com um pouquinho de poliéster, mas que não seja 100%, porque aí, de repente, tu tá fazendo uma costura perfeita, tu sabe costurar, tu já tá ali manuseando a máquina, mas quando tu olha o resultado, aquilo não fica bonito, não fica parelhinho, fica retorcido, não fica legal, e não foi porque tu fez mal, foi porque o tecido não era tão fácil de manusear, e daqui a pouco tu não tinha experiência necessária, ou daqui a pouco o tecido era ruim mesmo, entende? Mas seria isso por hoje. Eu espero que eu tenha plantado uma sementinha na cabeça de vocês. Minha intenção aqui é que vocês possam sim viver da costura através do início, né? Que seja entendido que sim, a gente consegue fazer com pouco, consegue fazer quando a gente está iniciando nesse processo de aprendizado, e que não vale a pena desmotivar. Vamos nos dar a chance de começar e de já começar com o pé direito, ou seja, começar mostrando, começar servindo de vitrine e começar vendendo, entendendo para quem a gente pode vender, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira!